porque nós trabalhamos com benzimento, com passe, né? E a gente trabalha muito com a Boa Catarina, né? Que é a questão que a gente trabalha muito sobre a questão de ervas, né? Sobre a questão e também é um pouco sobre a Jurema também, que a gente está na nossa casa, muito essa questão da parte da cabocla Jurema, que os meninos também adoram muito a parte, a questão de boiadeira, muito forte na minha casa, né? E também trabalhamos também com enxugo, com pomba-gira, né? Eu comecei assim, de criança, eu começava a ver espírito, né? Como todo mundo. Aí minha mãe levou até pro psiquiatra, achando que eu era doida, né? Que minha mãe católica demais, aquela assim. Nossa, eu acho que é pior que evangélico, né? Porque não aceita de jeito nenhum, mas aquela coisa, aí foi trabalhando. Aí a minha tia, eu tinha uma tia que era bezedeira, sabe? Eu era muito criancinha. Aí ela ia junto e ficava lá fazendo as rezas, e menina, aquele negócio de ficar remendando, sabe como é que é, né? Pega um raminho, fica imitando. A gente fazia ali sem maldade, não sabia, né? Até que um belo dia o negócio foi muito forte, né? Começou a se manifestar e aí eu comecei a dar certo trabalho, né? Aí a minha mãe me levava nas igrejas, porque achando que eu estava com espírito, aquilo ali. Aí uma pessoa falou pra minha mãe que eu era médium, né? Aí a minha mãe não aceitava muito, né? E aí a gente foi trabalhando na questão mais de oração mesmo, na igreja e tudo. Aí teve que... Eu conheci a mãe Janaína, né, de Iemanjá, ali o centro dela era na casa dela mesmo, ali no balneário, eu não sei mais ou menos onde. E ela já faleceu, eu fiquei sabendo. E eu fiquei muito assim sentida, porque quando fiquei sabendo, ela já tinha falecido há tempos. E eu já estava feita no candomblé, né? E eu fiz por causa de um problema de saúde que eu tive muito sério. Que aí, assim, eu comecei a ter ferida no corpo e ninguém sabia por que eu estava desse jeito, ninguém achava a cura e descobriu que eu estava com aneurisma, né? E foi uma coisa, assim, muito, assim, estranha, porque não tinha cura, né? E aí eu tinha que tomar remédio, às vezes remédio. E a vida inteira eu conheci a Umbanda, depois eu fui pro Candomblé, porque uma amiga minha, que eu dei curso para ela, né? Eu dei um curso para ela de massagem, acupuntura, e aí ela era do Candomblé, né? Ela era iniciada, e não era iniciada, mas frequentava o Candomblé, a Mariana. De Iemanjá, de Ogunté. Ela vai estar com a gente aqui. E aí, assim, foi por ela que eu conheci o Candomblé, né? E aí eu conheci o pai Marcelo. Era muito meu amigo, frequentava a casa dele, gostava muito. E também, eu também, pela questão que a minha mãe aceitava mais o kardecismo, né? Eu fiquei muito tempo no kardecismo, que era uma coisa mais permitida, né? Só um momento, que eu errei. E aí eu conheci o pai Marcelo. É porque o pessoal fica mandando pergunta e eu vou acompanhando por aqui. Desculpa, gente. Foi um errinho técnico. Pode continuar, Maíra. E aí, o que acontece? Nesse aspecto aí, eu já frequentava muito o kardecismo também, participava das orações, das mesas, da água fluídica, dos passes. E aí eu fui pegando gosto, né? Mas era uma coisa mais suave, até então não era aquela incorporação, né? O meu contato com a incorporação foi na Umbanda, né? E pra mim eu levei um baque muito grande, eu não sei explicar, só quem já passou por esse lado aqui que tem. Você não sabia se tava, se não tava, se tava, se não tava. E aí a mãe Jane falava assim pra mim, a Janaína falava assim pra mim: minha filha, é assim mesmo, vai com calma, é muito calma, sabe? Muito assim, carinhosa. E aí a gente foi, como se diz, iniciando esses passos, né? E por uma questão de saúde, eu conheci o Marcelo indiretamente, porque foi pela Mariana. A Mariana conhecia ele, foi para dar comida para a padilha dela. E eu fui, porque eu não conhecia, aquela curiosidade toda, né? E aí comecei, né, a ter a amizade com o pai Marcelo, de Oiá, né? Que eu paguei obrigação com ele também. E aí, assim, tive cobrança de santo ruim, mas aí o meu pai, que me iniciou, foi o pai Max, de Oxaguian, né? E aí
eu fui jogar com o pai Otaí, aí ele falou que estava com cobrança de santo. Isso eu já vinha fugindo dessa cobrança de santo há mais de 10 anos, sabe? Só no Bori. Bori daqui, Bori de lá, Bori fugindo que eu não queria, porque a gente não conhece, que a gente está dentro, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças. Mas quando a gente está fora, a gente vê muito assim, nossa, fazer santo. Você fala, nossa, vai morrer. Aí eu pensava, mas eu não vou morrer de qualquer jeito. Aí eu fui fazer o santo, né? E foi muito interessante para mim, foi uma experiência única, um momento assim, muito bom, né? Quem puder, quem tiver condições e maturidade que você tem que ter, porque é muito difícil. Passa 1001 coisa na sua cabeça. E aí eu fui, né? Já trabalhando isso. Aí depois eu fui pro pai Marcelo, paguei o Caran com ele, os 3 anos. Aí fiquei um tempo com o pai Marcelo, aí depois voltei com o meu pai que me iniciou, paguei os 5 anos. Aí depois voltei pro pai Marcelo, estou com o pai Marcelo, né? Mas o pai Marcelo a gente tem uma ligação muito forte, eu não sei o que é, mas a gente é muito amigo. E com isso, assim, com essa trajetória toda, a minha preta velha foi pegando depois que eu senti que depois que eu fiz santo, né, nada assim falando que não era porque eu fazia santo, né, eu senti que as entidades vinham mais firmes, a gente sustentava mais a incorporação por mais tempo, até por uma questão de alimentação do Ori, aquela coisa toda, né? Então eu vi que realmente quando é necessário a gente tem que fazer. A gente não tem,